Vamos fazer o exercício 6 da série 3.8 do capítulo 3 do livro Cálculo A. A função h de x assume valores se x diferente de zero como sendo x dividido por módulo de x. E se x igual a zero, o valor unitário é zero. Ele pede no exercício para mostrar que h de x não tem limite no ponto zero. Supondo x positivo, ou seja, maior do que zero, o módulo de x igual a x. Se substituir na função h de x, x sobre módulo de x igual a x sobre x, que é igual a 1. E vai ter a característica de uma função paralela ao eixo das abscissas, tendendo ao infinito, com o valor de y igual a 1. De forma paralela, supondo que x é negativo, ou seja, menor do que zero, então o módulo de x igual a menos x. Substituindo na função h de x, x sobre módulo de x igual a x sobre menos x, e vai assumir valores como sendo menos 1. Isso traz a característica no gráfico como uma reta paralela ao eixo das abscissas, assumindo todos os valores como sendo menos 1. Como foi dito no início do exercício, para x igual a zero, h de x igual a zero. Portanto, vai assumir valores de x igual a zero e y igual a zero, com bolinha fechada. Unindo cada parte do gráfico, temos que qualquer valor de x que seja x maior que zero, ou seja, positivo, h de x assume o valor igual a 1, como vemos aqui nessa parte do gráfico. Qualquer valor de x quando x é negativo, ou seja, menor do que zero, h de x assume o valor como sendo menos 1. Quando x igual a zero, h de x igual a zero. Bolinha fechada. Portanto, o limite de h de x quando x tende a zero pela direita é igual a 1. Quando o limite de h de x tende a zero pela esquerda, é igual a menos 1. Como podemos ver aqui, o limite de h de x, quando x tende a zero negativo, é menos 1. E o limite de h de x, quando x tende a zero positivo, é igual a 1. Menos 1 é diferente de 1. Portanto, o limite de h de x, quando x tende a zero positivo, é diferente do limite de h de x, quando x tende a zero negativo. Dessa forma, o limite de h de x quando x tende a zero não existe, como queríamos demonstrar. Também podemos demonstrar que a função h de x igual a x sobre o módulo de x, se x diferente de zero, ou igual a zero, se x igual a zero, não tem limite no ponto zero, algebricamente, calculando o limite de h de x quando x tende a zero pela direita e o limite de h de x quando x tende a zero pela esquerda. Quando x tende a zero pela direita, isso é igual ao limite de x sobre módulo de x quando x tende a zero pela direita, que é igual ao limite quando x tende a zero pela direita de x sobre x, que é igual ao limite quando x tende a zero pela direita de 1, que é igual a 1. E quando x tende a zero pela esquerda, é igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda de x dividido por módulo de x, que é igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda de x sobre menos x, que é igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda de menos 1, que é igual a menos 1. Como 1 é diferente de menos 1, o limite de h de x quando x tende a zero pela direita é diferente do limite de h de x quando x tende a zero pela esquerda. Isso implica que o limite de h de x quando x tende a zero não existe.